Boa noite. Feliz 2023 a todos nós. Que no decorrer deste ano, cada um de nós possa encontrar e receber a proteção da Divina Providência e que a mão de Cristo ilumine a nossa caminhada a cada instante da jornada, permitindo que os nossos pensamentos e sentimentos tenham conexão um com o outro e que assim a gente possa entender melhor e acolher o nosso coração. Estendendo isso também às pessoas que estão em casa acompanhando a nossa transmissão. Como a minha colega, carinhosamente chamada de Neca, pelos íntimos, ela mencionou, então, eu sou o Márcio, trabalhador da casa, e o capítulo é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, ou os que têm o coração puro. Este capítulo, ele é basicamente um capítulo de reflexão sobre as metáforas de Cristo, para que a gente consiga entender o que são bem-aventurados, o que são os puros de coração, e como a gente trabalha este processo em nossa vida, fazendo uma pequena comparação com o fato de que a espiritualidade nos mostra e nos ensina que por estarmos num planeta de provas e expiações, não existe ser puro de coração encarnado hoje. Então, por que Jesus falou isso? É importante que a gente entenda que bem-aventurado não é, por exemplo, bem-aventurados os aflitos. Não é a pessoa que vive chorando e sofrendo. E nem aquela que para de chorar. Mas bem-aventurado é a pessoa que olha para suas dores, entende como elas funcionam e como elas lhe machucam e estende este acolhimento para o outro. É a pessoa que cresce dentro do processo. Todas as bem-aventuranças são neste sentido de observação, reflexão das emoções e entendimento das nossas ações com o outro. O capítulo inicia com uma passagem do Evangelho, me permitam, São Marcos, versículo 10, 13 a 16. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então, apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. O que Jesus quis dizer, e que nós fizemos uma ênfase aqui? Assemelham. Ele se referia, por acaso, à infantilidade? Ele se referia, por acaso, às brincadeiras e ignorar as responsabilidades da vida? Ou ele falava de que as crianças brincam, 5 minutos depois esquecem e estão brincando juntas de novo? Porque elas têm uma pureza de esquecer o que o outro fez para elas e lhes machucou, zangou, irritou, doeu, agrediu. Como é que os adultos fazem? A gente tenta esquecer? Ou a gente fica remoendo uma dor, se fecha em nós e tem aquele pensamento lá por baixo: ai, tu me machucou, tu vai receber de volta na mesma moeda. Como dizia a pena de talhão, olho por olho, dente por dente.
que isto te ajuda? Eu e a Neca somos amigos há uns 15, 20 anos, mais ou menos. Ela conhece os meus segredos. Eu conheço os segredos dela. Daí, numa conversa, ela usa os meus segredos contra mim. E eu fico enraivecido, triste, magoado, irritado, indignado. Qual é o primeiro reflexo que normalmente nós temos? Ah, então eu vou usar os teus segredos contra você também, eu vou fazer você sofrer. O Evangelho tem uma passagem sobre isso. No texto seguinte, pecado por pensamento e adultério, no item 7, este princípio conduz naturalmente a uma pergunta. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor vontade que aplica no seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo um mau pensamento se torna uma ocasião de adiantamento, porque repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça para apagar. Ela não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo. E depois que tiver resistido, se sentirá mais forte e alegre com a vitória. Em resumo, a pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. A pessoa que vê este pensamento, mas o repele, tenta controlá-lo, tenta se equilibrar, ela está com a tarefa em andamento. Mas aquele que se compraz no mal, que fica feliz com o mau pensamento, ainda está com a tarefa toda por fazer. Nesta situação, estou na caminhada, decido ler o Evangelho, venho no centro espírita, vou numa sinagoga, vou numa igreja, vou numa casa de umbanda, vou num templo budista, vou na igreja luterana, na presbiteriana, não me interessa aonde eu decido seguir as palavras de Jesus. O que eu vou fazer com aquilo? Nesta situação, primeiro, eu vou reconhecer o que eu estou sentindo e saber que eu tenho o direito de ficar triste e magoado com a atitude dela comigo. 2, essa atitude surgiu numa discussão. Será que eu não usei alguma palavra que machucou ela muito e a única forma de se defender que ela fez foi me devolvendo? Porque na hora de uma irritação a gente não lembra tudo que a gente fala. Ou nós temos, por acaso, que nem os celulares, um histórico por escrito de tudo que a gente falou. Infelizmente, a nossa memória nos trai. Por quê? Porque o nosso orgulho e a nossa vaidade têm mania de nos transformar em santos. Ai, eu sou tão bom, por que isso aconteceu de novo comigo? Espera aí. Vamos olhar um pouquinho a caminhada de novo e vamos ver se realmente tu fez tudo que tu podia para não agredir a outra pessoa ou não esquecer de te amar. Esquecer de me amar? Sim. Qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Primeiro, todo mundo sabe. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ok? Segundo, amar ao próximo. Vírgula.
como a nós mesmos. De que jeito eu vou conseguir entender as palavras do Cristo se a pessoa que eu enxergo de manhã no espelho, que eu vou escovar os dentes, eu escovo os dentes sem nem olhar para o homem e para a mulher que está refletido ali. Quando ele faz um ato bom, eu não dou valor. Quando ele faz um ato ruim, eu passo dias me xingando e me batendo. E depois eu vou querer estender compaixão ao outro que eu não consigo ter por mim. Por isso que as brigas em família costumam ser tão feias. Porque lá é o laboratório inicial da nossa vida. E as pessoas que estão lá nos amam. Então lá é mais fácil de que as brigas e discussões sejam resolvidas de uma forma mais amorosa. Fora de casa, não. Já repararam que dentro de casa a gente costuma xingar e falar mais coisas que na rua a gente não fala? Porque na rua o outro vai nos devolver na mesma moeda. Em casa nem sempre, porque a pessoa nos ama. Isso é ausência de amor. Primeiro, por nós. Porque no momento que eu me amo, eu vou... Peraí. Sim, ela me machucou. Sim, eu não gostei. Mas o que eu vou fazer com isso? Primeiro, eu preciso entender que as minhas atitudes são para minha paz. Porque a única pessoa que eu controlo, mando, penso e repenso sou eu. Porque este cérebro é meu. Eu não tenho como entrar na cabeça dela. Eu não tenho como mandar nas emoções dela. Eu posso mandar em mim. Segundo, as emoções geradas na discussão, o que está no meu coração compete a mim limpar. Porque mesmo que ela venha me pedir desculpa, ela pediu desculpa, mas ela continua me machucando. Agora ela não faz o que eu peço. Se eu continuar preso e remoendo a raiz da dor, eu vou continuar doente por uma autodestruição, uma auto-obsessão, como a gente fala no Espiritismo. Terceiro, se eu parar e pensar que eu fico triste, magoado, irritado, cansado, depressivo, o espinho da rosa me machuca, ela não é outro ser humano? O espinho da rosa não machuca ela também? Então por que eu vou seguir a pena de talhão devolvendo para ela a mesma dor que ela me machucou e entrar num ciclo de ódio e raiva com uma pessoa que é minha amiga de tantos anos? Ou se não for, por que eu vou alimentar ódio com uma pessoa que vai seguir a vida dela, daqui a pouco não vai nem lembrar que ela discutiu comigo, mas eu vou ficar... E não é o que a gente faz. Isso é fácil? Não. Mas é possível. Márcio, como é que tu sabe? Graças a Deus, há muitos anos atrás, eu tive um amigo, hoje ele é falecido, ele no plano espiritual, ele era da Seishonoye, e ele tinha alguns amigos também na maçonaria, nos irmãos da grande fraternidade do nosso arquiteto do universo. Ele me disse o seguinte, para mim: vira a tua mão. Tu tem 3 dedos de volta apontando para ti. É isso que acontece quando eu aponto o defeito de alguém. Eu tenho 3 de volta. Então, quando eu tenho vontade de devolver para alguém o que a pessoa me falou e eu não gostei, hoje, após alguns anos, tentando entender o que Jesus Cristo e Kardec me trouxeram aqui, eu consigo segurar os dedos e respirar fundo. O que eu realmente quero com isso? Eu quero aprender e manter o meu coração puro, me assemelhando a uma criança como Cristo ensinou? Ou eu vou voltar no tempo de Moisés com a pena de talhão e dar-lhe uma chapuletada, que sabe-se lá se os 15 anos de amizade eu vou ter de volta. 15 anos de carinho, afeto, entendimento e compaixão.
por um momento de rusga, em 5 minutos. Eu não sei quanto é 15 anos vezes 5 minutos, ou calculando o tempo desses 15 anos em comparação. Mas, obviamente, é uma porcentagem infimamente menor. E aí entra a minha escolha. Aí entra o meu cérebro e o meu coração. Eu tenho direito de ficar triste. Sim. Eu tenho direito de ficar magoado. Eu tenho direito de dizer para ela, Neca, quando a gente conversou, eu não gostei que você me falou isso, 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 e me machucou. Mas eu não tenho, se eu quero seguir a Jesus Cristo, eu não tenho o direito de pegar a pedra e jogar nela. Porque Jesus falou, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. É o início da nossa conversa para 2023. Que Deus nos abençoe a cada um de nós. E como ensina um mentor particular, toda vez que nós íamos fazer uma palestra, o maior doente é o que fala, não é o que escuta. Que assim seja.